No quadro Direto ao Ponto, a participação da economista e vice-presidente do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari Codevate, a Cíntia Agostini, participa conosco hoje pelo Meet e vai falar sobre renda média e distribuição de riqueza no Brasil e no Vale do Taquari. Bom dia, Cíntia. Bem-vinda ao Troca de Ideias, mais uma vez. Bom dia, Rita, Ricardo, Nicolas e a todos os nossos ouvintes. Vou confessar que eu gostaria de estar falando sobre o calor e o verão que vocês falavam agora há pouco, tá? No bloco anterior. Saudades. Mas, né, Rio Grande do Sul, a gente vive, às vezes, no mesmo dia, as 4 estações. Gente, quando nós olhamos para esta perspectiva da renda brasileira, da renda mundial, é óbvio que nós temos que considerar que a pandemia e tudo que aconteceu no mundo nos tornou mais pobres e a população de baixa renda aumentou. Mas para o nosso ouvinte ter ideia do que a gente está falando, hoje no Brasil, e não só hoje, na última década no Brasil, então quer dizer, a pandemia afetou, mas nós já vivemos um quadro muito próximo disso, 50%, agora chega a 51%, então não é tanta diferença, mas 50% dos domicílios ou da população brasileira se inclui naquilo que a gente chama de classe D e E. D e E são famílias, e a média das nossas famílias hoje é em torno de 3 pessoas, um pouquinho mais que 3 pessoas, com 2,8 mil reais por família. E aí a gente tem um contingente aí muito grande hoje, 24, 25% considerado extremamente pobre ou pobre. Mas se nós olharmos isso em termos de país e da América Latina, esta concentração de renda ela é muito significativa no Brasil. 50% das pessoas mais pobres ganham 29 vezes menos que os 10% mais ricos. Aqui e na América Latina, os 10% mais ricos têm 77% da renda, e os 50% mais pobres, 1% da renda. Ou seja, talvez esse seja o grande problema quando a gente olha para o mundo inteiro e olha para as nossas sociedades, uma desigualdade de renda que ela impacta na vida social, na vida econômica e em tudo que a gente possa pensar. Não se trata só de pensar a renda para estas pessoas, mas de como elas se inserem na sociedade economicamente, nas suas condições. No Vale do Taquari, esse dado ele é melhor, nós somos mais igual. É mais ou menos assim. Os 20% mais ricos no Vale do Taquari têm 46% da renda. E os 20 mais pobres, 6% da renda. Ou seja, se nós observarmos que na média brasileira os 10 mais ricos têm 77% da renda, aqui nós estamos falando de uma sociedade mais igual. Um outro indicador que mostra um pouco disso é o que a gente chama de PIB per capita. Só que o que acontece? O PIB per capita é pegar o dinheiro que é produzido, o produto da região, daquele território, seja município, seja região, estado ou país, e dividir pelo número de habitantes. O dado dos nossos municípios, o último que nós temos é 2019, tá? Para o nosso ouvinte ter ideia. A média brasileira era 35 mil reais anuais, ou seja, em regra, na média, todos os brasileiros deveriam ter recebido 35 mil reais no ano de 2019. No Rio Grande do Sul, naquele momento, o PIB per capita era de 42 mil. E do Vale do Taquari é um pouco menor, 40.800. Só que aí vem uma distinção, né, entre aqueles que são mais altos e os mais baixos. E nós aí conseguimos compreender algumas coisas. O município nosso, aqui na região, com a maior PIB per capita é Imigrante, com 77 mil reais. Depois vem Westfália, com 59, seguido por Arroio do Meio, com 57 mil, Lajeado, 51 e Mussum, 49 mil. São os 5 primeiros municípios em termos de PIB per capita. E os menores estão lá em Sério, Progresso, Colinas, Tabaí, Verame e Forquetinha. Forquetinha com 18 mil reais de PIB per capita. E aí, quando eu olho só para esse dado, eu vou dizer, bom, um é muito mais pobre que o outro. Não, isso aqui tem a ver com processos de industrialização, mas principalmente formalização da renda.
Principalmente, não se quer dizer que a vida em imigrante é tão melhor que a vida em Forquetinha, para falar dos dois extremos que nós temos aqui. Mas aqui sim a gente está falando de formalização da renda e do que é produzido. A produção, por exemplo, no nosso agricultura familiar, que basicamente esses municípios que nós estamos falando aqui são da agricultura familiar, ela agrega menos valor no final, então ela é menos representativa no PIB, acaba representando muito do PIB, do valor adicionado, os serviços e a indústria, e aí a gente vê essas diferenças. O que eu quero dizer com tudo isso? Esse é um dado importante para nós nos entendermos enquanto região, né? Nós estamos, em termos de ranqueamento, digamos assim, do estado do Rio Grande do Sul, das 28 regiões, nós estamos exatamente na metade, então não somos a região nestas condições que tem o melhor PIB per capita e nem a pior, nós estamos exatamente na 14ª posição, mas não dá para só olhar para esse dado. Talvez o dado mais importante que eu trouxe aqui é da distribuição de riqueza, nós somos uma sociedade mais igual, e aí isto corrobora com outras informações que a gente sempre traz aqui para o nosso ouvinte e discute com o nosso ouvinte, que tem a ver com a dinamicidade, com a diversidade produtiva e as condições das nossas cadeias produtivas. O zelo e o cuidado que a gente tem que ter quando a gente olha para esse tipo de dado é dizer assim, tá bom, ele vale, mas ele não vale para uma análise muito simplista, porque senão ela não nos responde aquilo que é tão complexo. Fato é de que talvez esse seja um dos maiores desafios que a gente tem, pensando todas as dimensões, eu não tenho dúvida disso, e sim, depois da pandemia, talvez esse tenha se tornado uma das questões que mais latente tem aparecido, porque isso envolve formalização de renda, envolve qualidade de vida, envolve a nossa população que está numa condição de pobreza ou extrema pobreza, que precisa de um olhar, seja das políticas públicas, seja da sociedade como um todo. Ricardo me fez uma provocação, e na semana passada ele me perguntava, e para mim terminar meu comentário de hoje, né, sobre o leilão das concessões das rodovias, e quero aqui compartilhar com os nossos ouvintes. Na semana passada eu nessa dizia... quinta, né, Cíntia? Seria nessa quinta, dia 1º de setembro, e aí, no apagar das luzes, veio essa definição da suspensão. Exatamente. Me perdoem, aqui tem um cachorro latindo. Na semana passada eu dizia que eu achava que não deveria ir, e realmente não foi. Há uma alegação de que as empresas, né, estariam avaliando melhor o edital, seja por isso ou seja por outro motivo, esse edital está, né, em suspensão. E quero crer que a gente deixe essa conversa para o ano que vem. Quero crer que a gente deixe essa discussão para o ano que vem, para realmente fazer uma discussão madura com a sociedade, talvez numa condição melhor de entendimento e compreensão do cenário internacional, que ele impacta muito nesse custo, tá? Porque nós estamos falando de um cenário internacional muito duvidoso e nós precisamos ter segurança para decidir os próximos 30 anos. Então, quiçá, nós consigamos realmente ter uma discussão mais madura no ano que vem, que seja uma discussão realmente que aconteça com a sociedade regional e que, entendo, né, um processo de concessão privada, que nós enxergamos como uma possibilidade, ele seja condizente com as nossas necessidades do Vale do Taquari e de toda a região envolvida. Tá bem, Cíntia, é isso, né? Essa discussão que por muitos meses a gente teve aqui na programação, mas o Vale todo debatendo, entidades, lideranças, e agora teve essa definição, mas dados importantes também, interessantes que você trouxe em relação ao PIB, ao nosso Vale Taquari, comparando com outras regiões também. Esse cachorrinho aí, só por dúvida, é seu ou é do vizinho? Não, esse é meu, é um dos meus 5 cachorros. Então fala o nome. Resolveu fazer um comentário aqui na rádio também. Essa é a Chloe. Essa é a Chloe, é a minha mais jovem. É mais um latindo contra o pedágio, né, Cíntia? Com certeza, aqui com certeza, né? Então, assim, essa é uma outra coisa, né? Podemos falar aí do que a gente pensa da economia brasileira a partir do mercado pet. Talvez é um assunto para a gente debater aqui também, gente. Cíntia, obrigado pela participação e até a próxima semana. Até a próxima, gente. Um abraço. Valeu, a Cíntia Agostini e a Chloe. A Cíntia, vice-presidente do CODEVAT, o Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, e também é economista, falando a respeito desse cenário de renda e distribuição de riqueza no Vale do Taquari, também a respeito da suspensão da concessão do Bloco 2 das rodovias estaduais e que passam aqui pelo Vale do Taquari.